Puxando o gancho, eu queria que você contasse. Você pode falar também o que você já ia falar. Eu acho que eu ia falar o que você vai falar. Eu queria que você contasse a história do Patrick. Porque o Patrick é um bolsista da Hope, financiado pela Essenza, mas que tem uma história muito legal. Eu queria que você contasse ela. E eu ia falar justamente do Patrick, assim, porque eu vou contar a história dele, e ele foi um jovem que nos impressionou muito nesse sentido, da mentalidade dele, que por mais que ele não esteja inserido em um meio onde isso é comum, ele busca muito isso. Então, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele, ele trazia referências de várias pessoas que hoje falam muito dessa questão, né, de você enxergar, de você visualizar, de você acreditar, e com esse posicionamento muito forte. Então, assim, foi muito legal. E a história do Patrick é muito, muito, assim, eu amo, porque eu tava indo fazer uma reunião de negócios. Eu moro em Floripa, né? E no meio do caminho, o Waze me mandou para um outro caminho. Eu falei, gente, tô indo pro caminho errado. Parei no sinal de trânsito e tinha um mocinho vendendo paçoca. E ele tava com uma placa. Eu sonho é ser empresário. Tudo tem um começo, paçoca R$2. E aquilo já me brilhou os olhos. Eu já tava indo para uma reunião com uma outra pessoa para falar sobre networking, sobre negócio. E falou de ser empresário, e eu falei, meu Deus, essa é uma pessoa que consegue enxergar lá na frente, que tem um sonho, que tem uma vontade. E aí eu lembro que na hora eu não consegui parar, porque o sinal abriu. E aí eu falei, tá, eu não consigo parar, mas depois eu passo aqui. O sinal abriu e o Waze me mandou voltar pela mesma rua, no outro sentido. E tinha um ponto de ônibus, então eu consegui estacionar o carro. E aí eu estacionei o carro, e aí eu acenei pra ele, eu falei, oi, vem cá. E aí eu falei, então, me conta sobre essa sua placa e tal. Ele falou, então, eu tenho um sonho de ser empresário. Aí ele falou assim comigo, você também é empresária? E assim, nessa hora eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, ele já se vê como empresário, quando tantas outras pessoas, enquanto empresários, não se posicionam e não conseguem se enxergar assim. Então, nessa hora já foi um clique, sabe? Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, sou. Aí ele falou, então, o meu sonho é trabalhar na área de TI. É ter uma empresa na área de TI. Aí eu falei, então, eu tenho uma empresa que tem parceria com uma startup que desenvolve jovens para trabalharem justamente na área de TI. Se você quiser, eu posso verificar e tentar te conectar e ver o que a gente consegue fazer, né? Ele falou, tá, tudo bem. E aí, naquela hora ali, eu ainda falei com ele, deixa eu tirar uma foto sua. Aí ele é muito tímido. Aí ele falou, pode ser só da placa? Eu falei, tá bom, deixa eu tirar só da placa. Eu tirei da placa, fui pra reunião, ainda pedi desculpas na reunião. Falei, desculpa, eu atrasei, mas expliquei a história. A pessoa falou, não, por esse motivo tá ótimo. E aí foi quando, eu acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já mandei mensagem pra você. Eu falei, Guilherme, eu sei que vocês têm uma atuação bem forte em Minas, mas eu conheci esse menino aqui em Floripa e eu queria muito ajudar ele. O que a gente consegue fazer? E aí você de imediato falou assim, Maitê, a gente vai dar um jeito, a gente vai conversar, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui internamente e a gente vai fazer acontecer. E aí depois a gente teve a oportunidade de chamar ele para conversar. Então, numa oportunidade que a Poli estava lá em Floripa, a gente chamou ele para conhecer um pouco mais da história dele, conhecer um pouco mais dele, porque aquela hora ali no sinal, né, parado na rua, foi muito rápido, eu não podia nem estar estacionado ali. E aí, conhecendo melhor dele, foi isso, assim, a gente ficou impressionada de como ele se nutria dessas informações. Então, assim, até uma sugestão para todo mundo, né? Se você, de repente, está em um lugar onde o seu contágio social, que é as pessoas que te influenciam, talvez não te influenciam para aquilo que você almeja atingir, ou se você não consegue criar essa mentalidade, hoje em dia tem tantas possibilidades, podcast, Instagram, YouTube, de você se cercar dessas informações e você começar a criar essa mentalidade de que é possível. Né? Então, essa é a história do Patrick. Gente, é muito bom. E hoje o Patrick incrível. tá na Hope, tá fazendo, né, a jornada Hope Tech lá com a gente. Queria que a Ludmilla tivesse aqui agora para ela contar um pouco sobre. Nossa, e assim, ia até como falar que a coisa. da agora, Lud nossa, também. Me arrependi demais de não ter chamado a Lud agora. Verdade. Lud, desculpa.
Você tinha que ter vindo hoje. Inclusive falando... É tanta coisa acontecendo que a gente esquece de detalhes. Porque a Lud foi quem conectou a gente, né? E até falando, né, da questão da Lud, assim, a gente acredita que nada acontece por acaso, né? A Polly falou da questão da frequência. E aí você até perguntou de por que desde o início, né, da Essenza, e a gente tinha esse pilar de desenvolvimento social e a gente pensava, tá, como que eu vou desenvolver socialmente alguém quando hoje eu não tenho uma equipe? Porque o nosso objetivo, né, de começar ali o negócio não ter uma equipe. Então, a gente precisa crescer para poder ter uma equipe, para poder gerar o desenvolvimento social. E aí, nesse momento, eu reencontrei a Lud. Tinham muitos anos que eu não encontrava a Lud. A gente era amiga de adolescência, devia ter uns 10, 15 anos que a gente não se encontrava. E aí, Deus, né, coloca as pessoas certas no lugar certo. É impressionante. E aí, no início de 2022, eu encontrei a Lud. E aí, ela me falou, Tetê, tô trabalhando na Hope. E me contou a história e eu falei, meu Deus... É isso que a gente precisa, né? E aí eu falei, Polly, você precisa conversar com a Lud. Nossa. E assim, é algo assim, a gente não sabia exatamente como a gente ia fazer. A gente queria desenvolver pessoas. Mas o como era algo assim que não estava nítido. Mas a gente mandava essa energia. Assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer, mas a gente não sabe o como. E aí quando chegou a Lud e ela apresentou a proposta da Hope, conectou assim, eu até me arrepio. Conectou assim... totalmente com todo o nosso propósito através da Essenza, que é transformar as vidas das pessoas, principalmente desfavorecidas, porque acaba né? que conecta. Eu costumo falar muito da biomimética, não sei se vocês já ouviram falar desse método, dessa metodologia ou desse pensamento, que é você montar os projetos, qualquer tipo de projeto, mas eu falando mais em negócios, montar os seus projetos de negócios, baseados em projetos que já existem na natureza. Uhum. Porque os projetos que existem na natureza, eles são perfeitos. Sim. Uma árvore não desperdiça nada, o custo dela é baixo, ela tem tudo que uma empresa quer, alguma coisa natural já tem. Já existe. Então você pode ir lá estudar aquilo e simplesmente aplicar sem pagar royalty, né? Sem ter custo de consultoria nem nada. E o que eu falo sobre isso que aconteceu é exatamente essa situação, porque você tem uma energia na Essenza que está vazando, uma aresta solta ali que você está querendo canalizar para algum lugar, e eu tenho uma porta de entrada aqui que está precisando receber energia. Conecta essas duas coisas, isso é biomimética. Isso é você falar o seguinte, olha, estou aproveitando o que está vazando de uma outra empresa. Sim, então vocês tinham energia para colocar nisso, energia saindo, eu precisando, uma aresta solta também precisando receber, essas duas coisas se conectam. Então, quando eu penso Hope, ela é como se fosse um corpo humano, cada setor é um sistema. Sim. Se um para, o corpo sofre. Muitas vezes, se um está com problema, você precisa muitas vezes danificar o resto para você, que é o que acontece com os tratamentos que a gente tem, né? Então, de repente, você precisa fazer um tratamento para você melhorar a condição do seu, sei lá, um câncer, por exemplo. Você faz um tratamento que detona o seu corpo inteiro, mas você consegue curar aquele órgão, aquele sistema. E, às vezes, a gente precisa fazer isso dentro da empresa. Não, eu vou ter que tirar um pouco de energia desse setor, porque esse outro setor precisa crescer mais nesse momento, depois eu volto com energia para lá. É um corpo humano em movimento. E o corpo humano precisa se alimentar, ele precisa de muitas coisas que vêm externo. Né? Vocês, por exemplo, da Essenza, assim como nossos clientes, todos os nossos clientes, são outros projetos que alimentam esse corpo humano para ele poder concluir aí as obrigações sociais que ele está proposto a fazer, né? Que é o, vamos dizer assim, concluir aí a missão que você veio fazer aqui na Terra. Exato. Né? Então, assim, é muito legal a gente escutar isso, porque é para isso que a gente criou a Hope, para encontrar pessoas como vocês, empresas como vocês, que sentem que está com essa energia vazando e que pode se conectar com a gente.